Paz, irmãos. Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para falarmos das verdades que Deus tem colocado no meu coração. O pastor me convidou para que estivéssemos aqui falando, eu fui pego de surpresa, não esperava pelo convite, mas foi uma alegria muito grande e uma responsabilidade tamanha de estar aqui para falar à Igreja de Cristo. E ele nos sugeriu um tema que nós falássemos de compromisso e comprometimento. E eu comecei a pensar na vida de algumas pessoas que Deus deixou gravado no texto sagrado, alguns homens, algumas pessoas que Deus inspirou a outros que escrevessem a respeito das suas experiências de vida. E eu me lembrei da história de um jovem. Hoje nós estamos encerrando um momento em que os jovens estão mais diretamente ligados à liderança da igreja. Eu me lembrei da história de Daniel. O Daniel foi um garoto que teve uma trajetória assim muito interessante e tem algumas lições que a gente pode tirar da vida desse rapaz, não só para os jovens, mas para nós também, ou seja, para toda a igreja. E nós queríamos ler alguns versículos, a igreja pode permanecer assentada como está. O primeiro versículo que nós queremos ler está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Efésios 3, 17 e 18. Amém? Amém. Diz assim o texto: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Lembremos-nos que o texto diz: para que possamos compreender com todos os santos. O segundo texto que nós vamos ler é Marcos capítulo 12, versículo 30. Podemos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o último versículo que nós leremos é Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim o texto: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Feche os seus olhos neste momento. Senhor, estamos diante da tua palavra. Queremos, Senhor, entender o que teu Espírito Santo tem para revelar e falar a cada um de nós neste momento. Fala aos nossos corações, Senhor. Abre os nossos ouvidos para que entendamos o teu querer para as nossas vidas, para a tua igreja neste momento. Esta é a oração que nós te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Comprometidos segundo a vontade de Deus. Esse é o tema que nós podemos extrair desse contexto que nós queremos trazer nesta manhã. E a gente começa lá falando como Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele fala que nós precisamos compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento,
a altura e a profundidade. Ou seja, algumas dimensões, e Paulo está falando de algo relacional. Deus é um Deus que se relaciona com o homem desde a criação. Ele vem se relacionando com o homem, se revelando ao homem ao longo dos séculos, desde a criação. E Deus, Ele próprio estabelece quais os padrões do comprometimento que Ele requer de cada um de nós. Comprometimento segundo a vontade de Deus. Uma perspectiva que nós podemos trazer para a nossa realidade atual, na era da tecnologia. A gente fala tanto em 3 dimensões, em 3D. Eu fico pensando um pouco, um exemplo, uma coisa que aconteceu comigo lá em casa. Eu e meu filho fomos assistir pela primeira vez um filme em 3D. E a gente sentou ali na frente da TV, ligamos lá o filme, e quando ele começou a perceber que as cenas davam aquela impressão de que ele estava envolvido na cena, e ele começou, pai, ele está aqui, ele queria pegar aquilo, porque é tão interessante a gente perceber que a gente está praticamente inserido no contexto daquele filme, e algumas coisas que vêm ao nosso encontro. Eu não sei se todos aqui já tiveram essa experiência, mas eu percebi como o meu filho ficou encantado com aquilo, que parecia que as pedras iriam acertá-lo, ou as aves estavam voando em torno dele. Eu queria trabalhar um pouco com essas dimensões que Paulo fala, as dimensões desta vontade de Deus e desse compromisso e comprometimento que Deus requer de cada um de nós. E quando a gente vai para o texto que Paulo fala com isso, ele não quer que eu tenha uma experiência tão somente individual. E hoje na classe nós estávamos estudando sobre a classe dos casais, estávamos estudando sobre a questão dos dons, e que Deus concede dons diversos, e a diversidade de dons, para que eu seja abençoado pela irmã que cantou aqui, para que eu seja abençoado por aquele que me dá uma palavra, para que eu seja abençoado e para que nós sejamos abençoados mutuamente. Deus não concede dons para que eu seja pleno e para que eu me sinta suficiente em mim mesmo. Mas Deus reparte dons para que nós sejamos um corpo, e que as minhas mãos precisam trazer algo à minha boca para que eu me alimente, e os meus pés caminhem para que eu chegue a algum lugar, e a cabeça, ou o cabeça que é Cristo, comanda tudo isso. Queridos, a primeira dimensão que a gente pode entender e retirar do exemplo de Daniel é a dimensão intelectual. E quando o texto fala que a gente precisa entender que de toda a tua alma, nós podemos entender a alma como a parte do nosso intelecto, aquilo que nós entendemos. E Daniel, ele tinha uma perspectiva, e os comentaristas e os teólogos dizem que Daniel deveria ter mais ou menos 15 anos. Talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas Daniel tinha por volta de 15 anos. E a gente começa a pensar, às vezes nós subestimamos tanto os nossos adolescentes, né? Achando que eles não são capazes de enfrentar a vida, e nós como pais queremos proteger os nossos filhos e falando, não, meu filho ainda não está preparado, ele não pode ir, porque sabe que ele vai enfrentar algumas dificuldades. E a gente percebe o que aconteceu com Daniel pela vontade dos seus pais. Foi uma imposição. O contexto do livro de Daniel diz que Daniel fazia parte da nação de Judá, do reino de Judá. E o reino foi invadido por Nabucodonosor.
E eles saquearam o templo, levaram aquilo que tinha uma representatividade religiosa para aquele povo, que eles cultuavam e adoravam ao Deus que nós também adoramos. E aquela nação ficou fragmentada. E daí a pouco, Nabucodonosor diz: agora faz o seguinte, traz para mim alguns jovens que tenham a linhagem real, que sejam nobres, que sejam inteligentes, que sejam conhecedores, porque eu vou trazê-los para que eu possa usá-los aqui no meu palácio. E a gente percebe que Daniel, intelectualmente, era alguém preparado em alguns aspectos. Primeiro, que ele tinha uma linhagem que o deixaria já apto e pronto a ser algum líder ou talvez um príncipe do seu povo. E Daniel chega ali com seus outros 3 colegas e companheiros, e eles chegam, mas eles tinham uma convicção de onde eles tinham saído, o Deus que eles serviam, ou seja, eles tinham aquilo em sua mente. Então, a primeira dimensão que a gente pode entender quando Deus fala que nós precisamos servir e amar a Deus de todo o nosso intelecto, é que nós precisamos ter a visão de que Deus é esse que nós servimos. E nós vemos tantas pessoas hoje com a Bíblia na mão e falando de Deus, mas quando nós vamos ler a Bíblia e olhar para aquilo que aquela pessoa está dizendo que é o Deus e que Deus vai fazer e que Deus está dizendo, a gente percebe que está contrário a tudo aquilo que o texto diz. Então nós, queridos, nós precisamos ter a convicção que Daniel teve de quem é Deus. E também precisamos ter a consciência de quem nós somos, de o que nós somos. Nós fomos criados com uma missão. E a nossa missão foi dada pelo próprio Cristo quando ele esteve aqui, e ele deixou claro, reportando aos tempos de Moisés, em que Moisés traz a lei de Deus e diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E Jesus, quando esteve aqui, ele traz e renova isso, dizendo: olha, o grande mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele está falando da missão que é dada a mim, a nós, a cada um de nós. Nós fomos criados para isso, para amarmos a Deus e louvarmos e engrandecer o seu nome, para o louvor da sua glória. Daniel tinha isso na sua mente, mas não somente na sua mente. E aí nós chegamos à segunda dimensão desse comprometimento que Deus requer de cada um de nós. É o comprometimento emocional. O intelecto de Daniel, o que ele foi criado, ele sentia dentro de si o mover de Deus na sua vida. Deus estava no coração de Daniel, no seu interior. E por isso Daniel, ele olhava para aquelas coisas que eram servidas e oferecidas, e Daniel estava numa posição muito tranquila. Daniel poderia ser um político promissor, e foi, mas não pela perspectiva humana. Ele foi porque se colocou nas mãos de Deus, para que Deus fizesse através dele aquilo que Deus queria para a sua vida. Emocionalmente, Daniel olha para as comidas, olha para as bebidas, olha talvez para as festas, para tudo aquilo que poderia estar nas suas mãos. O poder, diz um pensador atual, de que nós, para conhecermos uma pessoa, precisamos dar dinheiro e poder a ela. Maquiavel. E a gente começa a pensar em Daniel. E Daniel tinha isso ali. Ele era da linhagem nobre. Ele tinha possibilidade de ter poder
que o dinheiro viria junto, autoridade, que tem cegado a visão de tantos líderes políticos que nós conhecemos. Não só líderes políticos, mas também religiosos. E a gente começa a olhar para Daniel e ver que o externo não consegue penetrar no interno de Daniel. Porque Daniel tinha um comprometimento com o seu Deus. E a gente começa a perceber como Deus é perfeito, porque Ele não deixa nada incompleto. Talvez Daniel, se ele tivesse o seu conhecimento intelectual, o seu comprometimento emocional, mas se Deus não falasse que a gente precisa, além de ter o nosso entendimento e de sentirmos algo, nós precisamos fazer algo além disso, Deus não seria perfeito. E Ele não é perfeito. E Ele fala para nós, e nós entendemos a terceira dimensão desse comprometimento, uma dimensão volitiva, decisão das vontades, de todo o seu entendimento, sabedoria. E como é que a gente pode conceituar sabedoria? É a capacidade de que uma pessoa tem de aplicar o conhecimento na prática. A gente percebe que às vezes a gente encontra pessoas com tanto conhecimento, mas na prática de suas vidas, aquela pessoa não consegue trazer aquilo que ele tem de conhecimento e aplicar na sua vida prática. E Daniel soube fazer isso. E é interessante que, além do conhecimento de Daniel, Daniel recebe dons da parte de Deus. E a gente percebe que Deus, o texto diferencia Daniel dos seus outros 3 companheiros. Diz que Deus deu conhecimento a todos os outros. Tanto é que eles passaram nos primeiros lugares na prova oral que o rei Nabucodonosor fez com eles. Chamou todos os sábios, todos aqueles que estavam sendo preparados, e colocaram diante de Nabucodonosor. E ele fez uma prova oral. Eu quero saber quem é que vai me assistir aqui no palácio. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram em primeiro lugar. E mais o texto diz assim: porém, a Daniel, Deus deu a capacidade de interpretar os sonhos. Ou seja, Ele deu um diferencial para Daniel para quê? Para que ele pudesse abençoar a quem? A si só? Não. Para que ele pudesse abençoar a todos. E a gente percebe isso em momento futuro, que o rei sonha, tem um sonho. Nabucodonosor chega e fala assim: olha, eu estou perturbado porque eu tive um sonho. Até aí, tudo bem. Chama os sábios, que eu quero conversar com eles. E chamou os sábios e disse o seguinte: olha só, eu quero saber, só que só tem um problema, eu esqueci o sonho. Eu não sei o que eu sonhei. Eu quero saber o que eu sonhei. O rei deve estar querendo colocar a gente numa situação extremamente difícil. Porque se ele dissesse o sonho, a gente poderia até dar um jeitinho aqui, né? E aí que entra o diferencial do dom que Deus dá. E talvez Daniel não estivesse naquele momento no texto. Eu tive essa impressão de que Daniel não estava naquele primeiro momento. Foram buscar Daniel. Daniel, você está sendo convocado à presença do rei para quê? Para morrer. Não só você, mas todos os sábios. Por quê? Olha, o rei deve ter enlouquecido. Porque o rei disse que ele sonhou uma coisa e ele não lembra o que
que é e quer que a gente diga o que é, senão todos nós vamos morrer. Daniel coloca aquilo diante de Deus, ele chega ali e revela para o rei qual é o sonho, dá a sua interpretação. O que acontece? Aquelas pessoas que estavam envolvidas no entorno de Daniel, naquela mesma situação que eram sábios, eles não foram mortos por aquilo que Deus tinha colocado como diferencial para Daniel. E é assim, queridos, que acontece na igreja. Nós recebemos dons diferenciados para isso, para que nós cheguemos lá na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, aqui no seio da igreja, para que nós façamos a diferença na vida daquela pessoa que está do meu lado, que é igual a mim, mas que todos nós dependemos de Deus. E esse dom que Deus colocou na sua vida, é para que você abençoe a mim e a todos nós aqui. Nós chegamos à última dimensão, a dimensão produtiva. Daniel foi um rapaz e um homem que produziu, e ele produziu uma história que hoje, e o texto fala, com todas as suas forças, você precisa amar ao Senhor. E Daniel foi alguém que se relacionou com pessoas que não tinham a mesma crença que ele. Ele se relacionou com o rei, com líderes, e ele soube chegar e dialogar. Ele soube naquele momento, primeiro que ele chegou lá, ele soube falar com aquela pessoa que era responsável com as penais, que era responsável pelos manjares, pela comida. E ele soube chegar, ele soube como falar, e Deus agiu. Deus concedeu graça a Daniel para que o líder, e ele soube fazer, como fazer. Ele falou: olha só, experimenta. Eu não vou comer isso, eu não vou me contaminar com isso. Mas se eu fizer isso para você, eu tirar essas comidas de você, vocês vão ficar mais fracos e o rei vai me matar. Ele falou: tá bom, experimenta. Experimenta por alguns dias e você vai ver. Então a gente percebe a sabedoria de Daniel e o envolvimento de Daniel. E Daniel, ele cumpre a sua missão onde ele estava inserido. Ele sabe ser um jovem comprometido com o seu intelecto, com o seu emocional, com a sua vontade e com a sua produtividade. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento semelhante a esse, que Cristo deixa, é o teu próximo como a ti mesmo. Amados, a gente encerra esta palavra com o texto de João, que está falando de uma outra forma, as mesmas palavras de Paulo, as mesmas palavras de Cristo e as mesmas palavras do Deus Todo-Poderoso que deixou para Moisés através dos 10 mandamentos. Em 1 João capítulo 2, versículo 7 em diante, quando ele fala a filhos, a pais e a jovens. E eu encerro esta palavra dizendo: filhinhos comprometidos segundo a vontade de Deus, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais comprometidos com a vontade de Deus, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens comprometidos segundo a vontade de Deus, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã e que nós sejamos a cada dia comprometidos com a vontade de Deus. Amém.